Então, você está em uma sala cheia de gás inflamável. Uma faísca pode causar uma explosão tão poderosa que todas as janelas e portas arrebentariam em uma enorme coluna de fogo. E você está segurando um fósforo. Você precisa de um alvo maior do que essa sala. Que tal a maior sala de gás explosivo de todo o nosso sistema solar? Conheça Júpiter. Ele é o 5º planeta a partir do Sol e o maior no nosso sistema. Tem 11 vezes a largura da Terra e é quase 2,5 vezes mais pesado do que todos os outros planetas do nosso sistema solar. Se colocarmos Júpiter na balança, precisaremos de cerca de 317 terras para equilibrar. Mas o mais importante é a quantidade de metano na sua atmosfera. É o gás que usamos na nossa cozinha ou com que abastecemos o carro, e ele queima muito. Mais importante ainda, existe o hidrogênio metálico. Em seu estado normal, o hidrogênio é o elemento mais leve do universo, mas em Júpiter está sob grande pressão de mais de 400 milhões de atmosferas. Em comparação, na Terra você sente a pressão de uma atmosfera. Multiplique isso por 400 milhões e o hidrogênio fica tão comprimido que até parece metal líquido. O hidrogênio metálico pode ser um ótimo combustível. Ele pode liberar 20 vezes mais energia do que uma queima do hidrogênio normal. Assim, você e o seu fósforo podem se divertir muito lá fora. Ok, aqui vamos nós. O primeiro problema é a distância. Júpiter está a apenas um planeta de distância de nós, mas o caminho está bloqueado pelo cinturão de asteroides atrás de Marte. Está cheio de destroços de rochas gigantes. Em média, cada asteroide pode ter um tamanho igual à distância entre Los Angeles e Las Vegas. Existem rochas do tamanho de um estado inteiro. O maior asteroide de todos é Ceres. Seu diâmetro é quase da largura do Alasca. Chega mesmo a ser considerado como um planeta anão. Essa viagem perigosa até Júpiter leva cerca de 650 dias. São quase 2 anos de tédio dentro de uma nave espacial. A título de comparação, até agora, o período mais longo que os astronautas passaram a bordo foi de 84 dias. Mas vamos deixar você levar seus DVDs favoritos e alguns sacos de pipoca. No final do dia, você poderá dormir um pouco após trabalhar duro por muitas horas. Avance 2 anos no futuro e você chegou ao seu destino. Você já está imaginando acender um fósforo na superfície de Júpiter e explodir o planeta como um balão. Tenha cuidado ao chegar perto dele. Devido à sua grande massa, Júpiter tem uma forte força gravitacional cerca de 3 vezes mais forte do que a da Terra. Quanto mais perto você chega da sua superfície, mais fraco você se sente e, por fim, mal consegue ficar de pé. O peso máximo que você suporta aqui também é 3 vezes menor, e até mesmo o fósforo que você está segurando na mão já parece mais pesado. Se quiser pular, precisará fazer um esforço muito maior. Na verdade, você nem pode fazer isso, porque Júpiter é um gigante gasoso, o que significa que não tem superfície sólida. Teoricamente, quanto mais fundo você mergulhar nessas nuvens, mais pressão sentirá. Gradualmente, as nuvens e gases se espessam, formando uma espécie de líquido. Mas você não precisa mergulhar tão fundo. O metano é um gás leve e está mais próximo da superfície. Então este é o momento da verdade. Você pega um fósforo, risca na caixa e... nada acontece. Bem, vamos fazer mais algumas tentativas. Segundo fósforo, terceiro e nada funciona. Ok, você tem um queimador de gás em sua mochila. Você desenrosca a válvula ao máximo e nada acontece novamente. Bem, isso é porque são necessários 3 componentes para iniciar o processo de combustão. O primeiro é o combustível. Felizmente, há metano e hidrogênio metálico suficientes em Júpiter para explodir o planeta inteiro em questão de segundos. O segundo componente é a fonte de ignição. É a força inicial que começará o processo de combustão. Pode ser uma faísca, uma descarga elétrica ou um fósforo como o que você tem na mão. E o último ingrediente é o oxigênio. Sim, o mesmo oxigênio que respiramos. Ele é tão importante quanto o próprio combustível para a combustão. Faça um experimento. Tente acender uma pequena vela. Agora cubra ela com um copo. Você verá como o fogo continua aceso por alguns segundos e depois se apaga. O combustível ainda está lá, mas o fogo consumiu todo o oxigênio dentro do copo e o processo de queima acabou. A mesma coisa acontece em Júpiter. Não pode haver fogo simplesmente porque não há oxigênio, e nem é necessário voar até lá para descobrir isso. Da Terra, podemos ver centenas de milhares de pequenos meteoritos caindo sobre Júpiter. O cinturão de asteroides próximo a ele é o culpado. Quando atingem a atmosfera, eles começam a queimar, mas isso não explode instantaneamente o planeta inteiro.
Mas não fique chateado, ainda há uma maneira de inflamar este planeta gigante de gás. Tudo que você precisa é desencadear uma reação em cadeia termonuclear no planeta. Então teremos uma explosão tão poderosa que será visível da Terra. Será algo semelhante ao nascimento de uma nova estrela. Para fazer isso, precisaremos detonar um reator nuclear como os que nos fornecem eletricidade aqui na Terra. Na verdade, teríamos que enviar todos os que temos para Júpiter, mas mesmo assim não funcionaria. Grandes asteroides, quando atingem o planeta, causam uma explosão muito maior. Em 2009, um meteorito do tamanho de 5 campos de futebol atingiu Júpiter, causando uma explosão de 5 bilhões de toneladas de TNT. Este incidente deixou uma mancha escura do tamanho do Oceano Pacífico. E uma explosão ainda maior aconteceu em 1994. Após essa colisão, surgiu um ponto gigante em Júpiter quase do tamanho do nosso planeta. Mas ventos fortes e tempestades rapidamente começaram a varrer os vestígios da explosão. Depois de algumas semanas, Júpiter parecia normal. O problema é que nossas tentativas de explodir o gigante gasoso foram todas na superfície do planeta. Seria necessário plantar uma carga do tamanho da Lua logo abaixo. Uma explosão massiva causaria uma reação termonuclear e faria com que o hidrogênio metálico detonasse. O processo explosivo seria estabelecido e, em segundos, Júpiter explodiria como um balão gigante. Mas este espetáculo seria o último a ser visto pela humanidade. A explosão perturbaria as órbitas estáveis da Terra e de outros planetas. A trajetória da Terra em torno do Sol poderia mudar. E poderíamos ver o amanhecer não no leste, mas em qualquer outro lado do mundo. Quando o vento forte da explosão atingisse a Terra, varreria nossa atmosfera. Em breve, nosso planeta perderia a camada de ozônio, o nosso escudo que sempre nos protegeu da radiação solar. Em tal situação, teríamos que nos esconder no subsolo pelo resto de nossas vidas. Mas mesmo assim, isso não nos protegeria. Em pouco tempo, a Terra seria inundada por milhares de meteoritos. O peso de Júpiter segurava o cinturão de asteroides no seu lugar. Sem ele, os asteroides começariam a voar em nossa direção. Uma chuva de meteoros constante atingiria a Terra, mas não haveria mais ninguém no nosso planeta para observá-la. A explosão de Júpiter pode ser comparada a uma supernova. Na verdade, Júpiter é praticamente uma estrela. Se fosse um pouco maior e mais pesado, começaria a encolher. A intensa pressão no núcleo do planeta daria início a reações termonucleares. Júpiter se transformaria em uma anã marrom e seria 50 vezes mais pesado do que agora. Mas como não tem peso suficiente para fazer isso, Júpiter às vezes é considerado uma estrela fracassada. Bem, talvez devêssemos visitar outros planetas gasosos do Sistema Solar para tentar acender o nosso fósforo. Saturno. A atmosfera de Saturno é semelhante à de Júpiter, mas também não há oxigênio para uma combustão. Portanto, tudo o que você precisa fazer é admirar os belos anéis do planeta e seguir em frente. Bem, Urano e Netuno são muito menores, e eles não têm hidrogênio metálico, então não teríamos uma explosão tão forte, nem oxigênio. Portanto, é impossível acender um fósforo por lá. Mas há um planeta onde você pode acender uma fogueira. É o GJ 1132b e fica a 39 anos-luz de distância. Os cientistas acham que ele pode conter oxigênio. Embora não seja um gigante gasoso que tenha gases combustíveis em sua atmosfera, você ainda pode se sentar no solo rochoso e fazer uma fogueira para admirar um pôr-do-sol muito especial. Imagine sair de casa uma manhã e ver não uma, mas 2 estrelas brilhando no céu. A primeira é o nosso bom e velho Sol, e a outra é Júpiter. Mas como um planeta se transformou numa estrela? E o que acontecerá agora com a Terra e seus habitantes? Antes de encontrarmos a resposta para essas perguntas urgentes, precisamos revisar algumas coisas que sabemos sobre Júpiter. O maior planeta do Sistema Solar é um gigante gasoso, o que significa que ele é composto principalmente por gases. Devido às diferenças de pressão e temperatura, esses gases se separam em camadas. Isso cria aquelas faixas vermelhas e brancas que podem ser vistas da Terra. As temperaturas no topo da atmosfera de Júpiter são insanas, podendo atingir incríveis 727 graus Celsius. O planeta também tem uma imensa atração gravitacional. Em 1995, a sonda Galileu alcançou a atmosfera de Júpiter e a cruzou a uma velocidade de mais ou menos 170.600 km por hora. Ela sobreviveu às temperaturas escaldantes e começou sua descida. E continuou se movendo mesmo quando as temperaturas caíram repentinamente e a pressão, assim como a velocidade do vento, aumentaram.
Mas 58 minutos e 157 quilômetros de exploração depois, as coisas não ficaram muito bem. A pressão de 23 atmosferas e as temperaturas ainda altas acabaram com a sonda. Ela foi derretida e depois vaporizada pelo calor extremo. Se Júpiter de repente decidisse continuar crescendo, acabaria se tornando uma estrela. E sua composição permitiria isso. Uma vez há muito tempo, Júpiter ficou com a maior parte da massa que restou da formação do nosso Sol. Foi assim que ele acabou com mais do que o dobro do material combinado de todos os outros corpos do Sistema Solar. E os ingredientes do planeta são os mesmos de uma estrela, principalmente hidrogênio e hélio. Júpiter não é massivo o suficiente para entrar em combustão, mas e se fosse? Em seguida, ele se transformaria em outro tipo de corpo celeste, provavelmente uma anã marrom. Nesse caso, teria um efeito menor nas órbitas dos planetas do nosso sistema solar, porque as anãs marrons são mais massivas que os planetas, mas não tão massivas quanto as estrelas. Uma anã marrom geralmente tem 13 a 80 vezes a massa de Júpiter. Ela só pode se tornar uma estrela se a pressão em seu núcleo aumentar o suficiente para iniciar a fusão nuclear. Então, vamos imaginar que isso aconteceu. Júpiter se tornou uma estrela real, por exemplo, uma anã vermelha. As anãs vermelhas são estrelas com massas em torno de 7,5 a 50% da massa do nosso Sol. Também são mais quentes que as anãs marrons. Sua temperatura pode chegar a mais de 3.500 graus Celsius. Nosso Sol, em comparação, tem uma temperatura de mais de 5.500 graus Celsius. Isso significa que a anã vermelha recém-formada será muito mais fraca que o Sol. E ainda que a anã vermelha Júpiter poderia impedir que os outros planetas seguissem suas órbitas, porque não conseguiriam encontrar um equilíbrio entre as forças gravitacionais das duas estrelas. Os planetas se moveriam para mais perto do Sol ou mais perto da recém-formada anã vermelha. Se a Terra escolhesse a primeira opção, as temperaturas insanas da nossa estrela principal provavelmente eliminariam todos os seres vivos em pouco tempo. Se fosse o segundo cenário, provavelmente congelaríamos, já que Júpiter, como uma anã vermelha opaca, não seria capaz de nos aquecer o suficiente. Mas pode haver mais uma opção: os outros planetas podem ser expulsos do sistema solar. Se Júpiter fosse uma estrela, aumentaria muito a quantidade de radiação que a superfície da Terra receberia. Nossa atmosfera teria que nos proteger tanto da radiação vinda do Sol quanto da de Júpiter. As anãs vermelhas são notoriamente ativas. É por isso que Júpiter, assim como o Sol, provavelmente teria frequentes ejeções de massa coronal, uma expressão chique para descrever grandes nuvens de partículas eletricamente carregadas que uma estrela libera numa explosão com enorme velocidade. Mas agora Júpiter tem um impacto significativo em nosso planeta. O gigante gasoso tem aproximadamente 318 vezes a massa da Terra, e isso também significa que tem uma atração descomunal sobre nosso planeta. Sua gravidade pode causar mudanças na órbita da Terra e mudanças climáticas a cada 400 mil anos ou mais. Quando a influência de Júpiter é mais forte, a Terra geralmente tem invernos mais frios, verões mais quentes e períodos mais intensos de umidade e seca. Além disso, se Júpiter se transformasse em uma anã vermelha, sua característica mais proeminente provavelmente desapareceria para sempre. Estou falando da Grande Mancha Vermelha, uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes mais altas estão a mais de 8 quilômetros acima dos topos das nuvens. A tempestade é quase 2 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno da NASA conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha, e descobriu-se que essa tempestade monstruosa desceu mais de 322 quilômetros na atmosfera do planeta. Isso é 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas, e as verdadeiras raízes da tempestade podem ir ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de 173 graus Celsius negativos nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Eram mais altas que a temperatura da lava aqui na Terra. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade tem potencial para produzir ondas gravitacionais e sonoras que podem ser responsáveis pelo superaquecimento. Mas a própria tempestade é mais quente no fundo do que no topo. Cientistas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que isso gradualmente desaceleraria e se tornaria menor ou desapareceria completamente. Mas acabou não sendo o caso.
Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade realmente ganharam velocidade. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 643 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Agora tenho outra situação hipotética para você. E se Júpiter colidisse com a menor estrela que conhecemos? Hoje, esses dois corpos espaciais estão em rota de colisão. Um spoiler: a Terra pode não sobreviver a tal encontro. Ok, conheça essa pequena anã vermelha. Ela é do tamanho de Saturno e sua gravidade é de cerca de 300 vezes a do nosso planeta. Ela normalmente flutua a 600 anos-luz de distância da Terra em um sistema de estrelas duplas. Mas hoje, por alguma razão inexplicável, quebrou todas as leis do universo e está avançando em direção ao maior gigante gasoso do nosso sistema solar. E mesmo que esse hóspede espacial seja menor que Júpiter, sua massa é muito maior, e sua força gravitacional logo começa a atrair o gigante gasoso. O calor da anã vermelha somado à sua poderosa gravidade faz com que Júpiter cresça em tamanho. A atmosfera começa a inchar porque os gases que compõem o planeta começam a se aquecer e se expandir. A atmosfera de Júpiter começa a vazar para o espaço em direção ao visitante estelar. Algum tempo depois, os gases descontrolados formam um anel brilhante e quente ao redor da anã vermelha. É uma visão assustadora, como se um buraco negro muito brilhante tivesse surgido no sistema solar. A estrela continua destruindo Júpiter, comendo pedaços do gigante gasoso, e logo a anã vermelha o engole por completo. Infelizmente, Júpiter nunca teve chance. Em vez do gigante gasoso, agora temos uma anã vermelha cercada por um anel de gases quentes. E já sabemos que isso pode acabar mal. A melhor coisa é que esse cenário é totalmente imaginário. Ufa, que alívio! Ei, acorde rápido! Ouça isso! É um sinal de FM de 5 segundos vindo de uma das luas de Júpiter. Você corre para o seu telefone e informa seus colegas. Eles surtam com as notícias e correm para o laboratório. Você é cientista e trabalha com a sonda Juno, explorando Júpiter há anos. Mas esta é a primeira vez que testemunha algo tão incomum. Ganymedes é a maior lua de Júpiter e a maior do nosso sistema solar. Se esse corpo espacial não orbitasse ao redor de Júpiter, seria classificado como um planeta, ainda maior que Mercúrio e Plutão. O que faz esta lua se destacar entre as outras é o fato de ter seu próprio campo magnético. Ganymedes nasceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Isso significa que é tão antiga quanto Júpiter. Com o tamanho de um planeta, leva 7 dias terrestres para orbitar o seu. Todos se reúnem no laboratório, esperando pacientemente que você toque a gravação do sinal que vem do espaço. Seus colegas começam a tentar descobrir qual a origem desse som misterioso. Cerca de 40% da superfície de Ganymedes é escura, com crateras espalhadas ao redor, e 60% é clara. Existem informações que provavelmente foram causadas por atividade tectônica ou liberação de água vinda debaixo da superfície. Os cientistas conseguiram descobrir uma fina camada de oxigênio presa na atmosfera da Lua. As temperaturas lá são extremamente baixas, entre menos 110 e menos 130 graus. Não há muitas informações sobre como a Lua se comporta ou quais elementos químicos se escondem em seu interior. Alguns dos seus colegas tentam criar as mesmas condições que existiam quando o som foi transmitido. Por horas, eles ficam sentados esperando, mas nada. Talvez tenha sido um acaso. Você chega ao sistema de controle e ativa a espaçonave Juno. O ponto principal dessa missão é observar a gravidade de Júpiter, os campos magnéticos, a atmosfera e a evolução do planeta. A propósito, também há algumas evidências de que a maior lua de Júpiter também está evoluindo. Por ter um campo magnético ao seu redor, auroras surgem o tempo todo. Elas são gases brilhantes circulando os polos norte e sul do satélite. Se existisse vida num lugar assim, provavelmente estaria no fundo do oceano extremamente salgado de Ganymedes. Por muito tempo, os cientistas pensaram que o Sol era um componente crucial para o início da vida. Mas agora sabemos que existem organismos que vivem nas profundezas dos oceanos e passam muito bem sem luz solar. Os oceanos no nosso planeta estão colaborando com algumas das criaturas mais bizarras de todas as formas e tamanhos. Os lírios do mar vivem a cerca de 3.000 metros abaixo d'água. Eles têm esse nome porque se parecem com flores, porém não são plantas e sim animais. Não se deixe enganar pelos caules e folhas, que são partes do corpo equipadas com terminações nervosas para detectar comida ao redor.
Os tubarões duendes são provavelmente alguns dos tubarões de aparência mais esquisita que vivem no fundo do oceano. Eles podem crescer até 3,5 metros de comprimento e têm um focinho muito incomum. Agora olhe para o tamboril. Ele tem uma bolha bioluminescente na cabeça para atrair a presa e navegar pelo fundo do oceano escuro. É como uma lanterna natural que nunca precisa de pilhas novas. No entanto, apenas as fêmeas são equipadas com ela. O peixe-bolha é outro animal bizarro que vive lá embaixo. Ele habita os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, 2.700 metros abaixo da superfície. De qualquer forma, mesmo que você tenha pedido a todos que mantivessem a notícia confidencial, de alguma forma ela vazou para a mídia e se tornou a mais nova tendência. Você recebe uma ligação de uma emissora de notícias. Eles dizem que querem entrevistá-lo sobre essa descoberta que pode provar que existe vida no espaço sideral. No dia seguinte, vai até a emissora para falar sobre a sua descoberta. Há todo um público no estúdio observando ao vivo cada movimento seu, enquanto você estende a mão para pegar seu copo d'água. A equipe se apressa em fazer alguns ajustes de última hora antes de entrar no ar ao vivo. O maquiador dá algumas pinceladas finais. O engenheiro de som lhe pede para testar seu microfone mais uma vez. Vários dos produtores estão sentados nos assentos da frente. Luzes brilhantes estão inundando o estúdio. A contagem regressiva começa. 3, 2, 1 e... O anfitrião o apresenta e lhe pede para explicar o que ouviu. Você conta sobre a sonda espacial Juno orbitando Júpiter. Depois de algumas perguntas, o anfitrião finalmente faz a pergunta mais temida. Será que o som misterioso está vindo de outra civilização? Todos se inclinam esperando sua resposta. Você congela sem saber o que dizer. Mesmo que a pressão esmagadora no fundo do oceano seja 1000 vezes mais forte do que ao nível do mar, ainda existe vida lá. As algas, consideradas uma iguaria no mundo oceânico, estão fora do menu das criaturas do fundo do mar devido à falta de luz solar. Em vez disso, muitos desses habitantes das profundezas têm que comer as sobras que chegam lá das camadas superiores do oceano. As temperaturas congelantes e a pressão intensa alteraram as células dessas criaturas. Isso as tornou mais resistentes do que os peixes comuns. As bactérias estavam desenvolvendo suas próprias formas de sobrevivência. Estudos mostram que elas se alimentam de certos gases e produtos químicos, como o enxofre e dióxido de carbono. O metano e o hidrogênio são liberados quando as placas tectônicas se movem umas contra as outras, e algumas dessas bactérias se alimentam desses gases também. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturas microscópicas que podem viver e se desenvolver em condições extremas. Você pode encontrá-los em vulcões, geleiras congeladas e até mesmo no vazio do espaço, o que significa que algumas formas de vida podem realmente existir em Ganimedes. Você explica isso para o seu público. Em seguida menciona que não tem informações suficientes para determinar se foi outra civilização ou um fenômeno natural que produziu o som. Isso não significa que o fundo dos oceanos gelados de Ganimedes não esteja colaborando com suas próprias criaturas bizarras e estranhas. Pode haver algumas bestas lendárias como o Kraken ou o Leviatã lá, ou um estranho peixe brilhante com 2 cabeças, ou ainda com tentáculos e uma grande barbatana. Caranguejos gigantes. As bactérias podem ser tão variadas quanto as nossas. As plantas, se houver, precisam ser fortes o suficiente para sobreviver a temperaturas abaixo de 0. Os animais da maior lua de Júpiter podem ser tão grandes quanto nossas baleias azuis, ou tão minúsculos quanto o plâncton. Após a entrevista, você volta ao laboratório para examinar as gravações mais uma vez. No caminho para casa, vê cartazes com sua imagem e legendas como "Não estamos sós?" Ei, você se tornou uma celebridade. Muitas pessoas tiram fotos suas. Outras emissoras o chamam para dar mais entrevistas. Algumas revistas científicas até querem colocá-lo na capa como a pessoa do ano. Cada vez que vai para o trabalho, espera que o som apareça novamente, mas nada. Você envia um sinal da sonda Juno, tentando fazer algum tipo de contato com o que quer que produza o som, nada. Naquela noite apaga na sua mesa mais uma vez. Um momento eureka o acorda no meio da noite. Pode ser que tenha algo que você tenha perdido? Então, faz os cálculos novamente e percebe que a resposta estava na sua frente o tempo todo. Não foi outra civilização que produziu o som. A fonte foram os elétrons. Cada planeta produz seu próprio som. Ele se forma quando partículas carregadas do vento solar e da magnetosfera do planeta interagem umas com as outras. Foi o que aconteceu em Ganimedes. Os elétrons no seu campo magnético, onde a sonda captou o sinal, estavam agindo de forma mais estranha do que o normal. E isso amplificou algumas frequências irregulares. Você fica constrangido e passa o resto da noite dando telefonemas, contando as novidades para sua equipe. A emissora que o entrevistou divulga um comunicado.
Eles explicam que outras civilizações não estão tentando nos contatar. Você se recosta em sua mesa, esperando a próxima grande coisa acontecer. Europa é outra das luas de Júpiter que pode ter vida. Ela é formada por um núcleo de ferro, um manto e um oceano salgado, com o dobro do volume de todos os oceanos da Terra. E assim como Ganimedes, o oceano se encontra sobre uma crosta de gelo de água. Os cientistas afirmam que pode até haver vulcões ativos lá. E algumas bactérias resistentes podem viver ali também. Com água suficiente, certos produtos químicos e uma fonte de energia, Europa poderia produzir vida. Mas é improvável que encontremos algo além de minúsculos micróbios.